Olá, me chamo Leonardo, eu fui aluno bolsista por 2 anos da professora Maria Silene e ela me pediu para explicar um pouco sobre o SCORE para vocês, mais alguns exemplos. Bem, o SCORE é uma abordagem logística, sendo o modelo de referência das operações e cadeias de suprimentos, e ele descreve as principais atividades de negócios. Ele possui 4 setores principais no modelo, que são performance, processos, práticas e pessoas. No trabalho que eu realizei, também vocês irão realizar, provavelmente será a parte de processos e performance será mais utilizada. Essa parte de práticas e pessoas, nem tanto. Nem precisa se preocupar com esses. Bem, o propósito é alinhar os processos da organização com as principais funções do negócio e os objetivos. Então, o que é o setor de performance, a seção? Ele relaciona as principais métricas iniciais para descrever o desempenho. E a seção de processos? São as descrições desses processos, que o próprio modelo ele deixa bem detalhado isso. Práticas, que são as práticas de gerenciamento, as melhores práticas a serem realizadas, e pessoas, que estão do RH, as definições das habilidades das pessoas que precisam para executar os processos. Bem, aqui é outra maneira de essa é a parte de processos, a seção de processos, no qual tem seis processos principais, que são de planejar, abastecer, fazer, entregar, retornar e habilitar. Essa seção de habilitar veio na última atualização do SCORE, em 2017, mas as atividades realizadas por ele eram integradas no planejar. Então, se quiser ignorar essa parte e somente utilizar o planejar, também dá certo. Mas eu vou apresentar ele completo. Bem, a parte de planejar é a determinação de requisitos e as ações corretivas para o gerenciamento da cadeia. A parte de abastecer é todo o processo relacionado aos pedidos, entregas, recebimentos. A parte de make, fazer, é a atividade que realmente agrega valor ao produto. Delivery, que é a questão de entrega, gerenciamento dos pedidos. Return, processo de movimentação de material de um cliente de volta à cadeia, por exemplo, questão de reciclagem, ou se algum produto der defeito. E o enable é a questão de monitoramento das informações, as regras de negócios, as conformidades, os contratos necessários para operar a cadeia. Essa é uma outra forma de ver essa seção de processos. Aqui você pode considerar uma empresa somente. Todos realizam planejamento. Source, que é a questão de abastecer, relaciona-se com o fornecedor, e ele com o processo de entregar. Make, que é o fazer, como eu disse, questão de agregar valor ao produto. Deliver, gerenciamento dos pedidos. Return e o enable. Então aqui a gente pode ver a questão entre eles, como é que se relacionam. Uma empresa que você está estudando, ele tem um processo de abastecimento que relaciona diretamente com o processo de entregar do fornecedor, ou a sua seção de gerenciamento de pedidos que relaciona-se diretamente com o cliente. Esses processos possuem uma hierarquia. Acredito que a professora já apresentou para vocês que são 3 níveis. Esse primeiro nível que tem os processos principais, que esses são 6. Depois, o segundo nível é o make to stock, que é fazer para o estoque. Make to order, dependendo das ordens vai realizando. E esse é o de engenharia do produto, que você realiza por projetos. Depois que você seleciona essa parte, aí vai para o terceiro nível, que é a parte mais, o detalhamento maior. Provavelmente no projeto de vocês não será necessário isso, mas fiquem sabendo que também existe esse detalhamento de cada atividade. E o quarto nível depende da empresa, ela que escolhe qual metodologia utilizar para realizar um melhoramento contínuo. Uma ferramenta boa para ser utilizada é o CIPOC, porque, não sei se você já conhece, eles relacionam quem são os fornecedores, os inputs, que são as entradas, o processo, saídas e clientes. Então, utilizando essa ferramenta, esse conceito, vocês conseguem levantar as informações facilmente e compara
com a parte do score, de abastecimento, realizar o processo aqui, entrega. É só uma ferramenta que ajudaria para vocês. Um exemplo, uma visão geral do processo que eu posso citar, por exemplo, um restaurante. Vamos supondo que existem esses 4 setores: setor de compra, setor administrativo, atendimento e setor de produção. Essa é um exemplo com uma visão geral que eu posso aplicá-la. Então, como eu posso aplicar esses setores no score? Eu posso jogar assim, por exemplo, no planejamento. O setor administrativo faz o quê? Ele planeja quais os contratos serão realizados, planeja o planejamento financeiro da empresa. Então, vamos dizer que o setor administrativo fica no planejar. O setor de compras faz o quê? Ele realiza as aquisições de matérias-primas ou serviços com os fornecedores. Então, o processo dele se relaciona com o abastecimento, certo? A questão da cozinha, por exemplo, é onde realiza o produto mesmo, onde fabrica, agrega valor. Então, ele ficaria na seção de maker, que é fazer. Isso vocês podem ir comparando com as definições que eu dei anteriormente. Setor de atendimento, ele realiza o gerenciamento de pedidos. Quem realiza é o processo relacionado a isso é o delivery, de entrega. Aqui também return, poderia ficar o setor de atendimento, por exemplo, o óleo utilizado que é retornado para um fornecedor utilizar em outro processo, coisas do tipo. E no enable, que é habilitar, aqui vocês podem acabar confundindo utilizar enable, plan. Como eu disse, essa enable veio na última versão e ele era integrado ao plan. Para ilustrar mais ou menos como poderia ser, no setor administrativo, por exemplo, vai realizar o planejamento em contratar novos fornecedores. Aí isso é um processo que fica no plan. Agora no enable, que é a questão de monitoramento de informações. Vamos dizer que fez esse planejamento, contratou um fornecedor e está esperando o produto. Então, esse enable, na questão de habilitar, o administrativo vai monitorar se a empresa realmente vai conseguir entregar o produto na hora certa, no determinado momento, na quantidade certa, para que consiga realizar agregar o valor para realizar toda a produção e entregar ao cliente. Então, esse enable é a questão mais geral, no qual monitora as informações se realmente todo o processo da cadeia, desde o fornecedor, na empresa, até o cliente, será realmente feito. Espero que esteja esclarecer um pouco esses 2 processos. Agora eu expliquei a questão, uma visão mais generalista, que pode ser aplicada no score, e agora uma visão por processos que é mais detalhada. Por exemplo, vamos dizer que o setor de compras realiza as seguintes atividades. Ele planeja as compras, realiza as cotações, paga o fornecedor e recebe o produto. Como eu posso colocar essas atividades relacionadas ao score? Por exemplo, aqui, planejar compras. Essa atividade é relacionada à seção de planejar, como vocês podem olhar anteriormente nas descrições. E essas atividades de realizar cotações, pagar, receber, elas estão diretamente relacionadas à seção de abastecer, que é o source. Assim vocês podem fazer nas outras seções, nos outros setores. Administrativo, pode ser planejar, realiza também abastecimento, ou coisa do tipo. Ou o setor de cozinha. O setor de cozinha é somente a questão de agregar o valor ao produto. Então seria somente o make. As atividades dele somente estariam no make. Essa é uma parte mais. Vocês podem aplicar de um modo mais detalhado. Agora uma aplicação que realizei no último projeto de iniciação científica, que foi num processo de exportação. Aqui é somente um mapa geral sobre o processo, no qual o representante comercial faz a negociação nos Estados Unidos, repassa as informações para o setor de exportação e faz o fluxo de informações, gerenciando todo o processo, quais os requisitos do negócio, o que deve ser feito, quais atitudes tomar, etc. E depois que está formado o pedido, vai para o setor de compras. O setor de compras
realiza as aquisições das matérias-primas ou dos serviços necessários. Posteriormente, o setor de PCB, de planejamento e controle da produção, faz o acompanhamento da produção da cerâmica. Esqueci de comentar, é um processo de exportação de cerâmica. Faz a produção da cerâmica e acompanha todo o processo. Finalizando esse processo, vai para o setor de expedição, que realiza todo o romaneio e o carregamento dos caminhões. Após isso, o caminhão vai para o porto, coloca no container e pega o navio para os Estados Unidos. Aqui esse processo eu não cheguei a mapear direitinho, é somente uma questão mais generalista. O navio chega no porto, faz a fiscalização, pega um outro caminhão que vai para o centro de distribuição da empresa importadora nos Estados Unidos. Aí como eu posso colocar isso no score? O setor de exportação. As principais atividades dele. São 4 seções que eu coloquei: habilitar, planejar, abastecer e entregar. Na seção de habilitar que eu coloquei a questão de instruir a equipe, acompanhar a produção, acompanhar a expedição, que é o monitoramento de informações. Questão de planejar toda a documentação e elabora ela. Questão de abastecimento, quais os serviços ou matérias-primas que ele contrata. Ele contrata essa fumigação, que é a questão de limpar os pallets, colocar veneno, essas coisas, para que o pallet esteja bem detetizado. Aí, recebimento de feedback também, questão de abastecer, são atividades que eu posso colocar em algum dos lugares aqui, planejar, abastecer ou entregar. Mas ele se encaixa mais na questão de abastecimento, porque ele está se relacionado aos serviços contratados. Entregar, questão de gerenciamento de pedidos. Ele gerencia a questão do booking, que é relacionado à carga entrar ao navio. Então ele envia esse booking ao despachante, então ele está gerenciando o pedido. A mesma coisa do Bill of Lading, que é também relacionado à carga no navio, para que seja aceito. Outra coisa, o setor de compras. O setor de compras, todas as atividades que ele realiza estão todas relacionadas ao abastecimento, como no exemplo que eu citei. Eles estão todos relacionados à questão de comprar o material, fazer a aquisição de um serviço. Então, eu não preciso colocar em planejamento, ou colocar em make, fazer. O único processo que eles relacionam mesmo é a questão de abastecimento, que é o source. O planejamento e controle da produção. Ele realiza várias atividades de planejamento, como cadastrar o produto, levantar os requisitos, verificar novamente os requisitos. Questão de abastecimento, porque eles relacionam também com a questão do setor de compras, porque o PCP que levanta quais insumos comprar. Então ele vai também ser relacionado a esse processo. Também ele realiza a questão da compra de embalagem, etc. E a entrega, que é o gerenciamento do pedido, ele acompanha a produção e recebe o feedback da qualidade também. Depois que está feito o produto, envia ao setor de expedição. A produção em si, da cerâmica, toda a pesagem da matéria-prima, a moagem, a secagem e assim sucessivamente. Como todas essas atividades estão relacionadas a agregar valor, elas estão no fazer. E por último, o setor de expedição, que foi mapeado. Há o planejamento primeiramente do armazenamento e do romaneio, e posteriormente ao gerenciamento do pedido, com a armazenagem dos pallets, preparar a proforma, que é a questão de para o caminhão levar, para o motorista do caminhão levar a proforma direitinho de quais produtos estão no caminhão, a chegada do transporte, chegada do caminhão, envelopa os pallets, carrega o caminhão, faz toda essa conferência. Então, todas essas atividades estão relacionadas à questão de gerenciamento do pedido, que é a entrega. Bem, pela aplicação do modelo SCORE, visualiza as atividades de negócios, sendo que essa divisão auxilia em observar a natureza das atividades, identificando as atividades associadas às fases da satisfação da demanda do cliente. Então, esse modelo vai ajudar vocês a identificar quais são as principais atividades que a empresa realiza
e como pode segregar essas atividades de modo que fique bem claro e objetivo. Outra parte também interessante a citar é essa é a seção de performance, que ele traz os atributos de desempenho, que podem ser relacionados também a indicadores e métricas. Um exemplo disso é aqui, os indicadores de desempenho. No score, ele traz como atributo. São esses 5: confiabilidade, responsividade, agilidade, custos e gestão de ativos. Os principais indicadores desses 5 atributos são esses daqui. E daqui há mais uma hierarquia que mostra também as métricas. Eu vou mostrar agora a questão do guia de referências do score, que eu vou colocar na descrição do vídeo, um link. Esse guia tem somente 6 páginas, ele dá uma referência rápida sobre o que é o score e os principais processos dele. Score Process, como eu comentei, de pessoas, que as habilidades das pessoas para realizar o processo. E aqui está a questão essa é a seção de processos que eu expliquei. As principais atividades: planejamento, source, abastecer, fazer, entregar, habilitar e return. Essa é a primeira hierarquia. A segunda hierarquia são essa linha em preta. E essa terceira hierarquia é o nível mais detalhado, que são as atividades. Aquelas tarefas que vocês podem adicionar aqui. Não sei se para o trabalho de vocês será necessário essa parte aqui. Mas fiquem sabendo que essa parte é a mais detalhada que tem. Mais embaixo, nesse mesmo guia, tem falando um pouco sobre as práticas, e aqui a seção de performance. Os 5 atributos, como eu comentei, sendo que no primeiro nível, essas métricas são os próprios indicadores, depois há um segundo nível e um terceiro nível, que é um detalhamento maior que ele traz. Aqui, como podem ver, os 5 indicadores, 5 atributos. Aí traz os indicadores relacionados a esses atributos, que é esses em preto, e também traz as métricas relacionadas. Eu vou deixar na descrição, aí vocês podem ver mais detalhadamente. Mas o score, numa visão geral, é isso. Há também o score, a versão detalhada, que tem 1000 páginas, essa é a documentação mesmo, mas não precisa se preocupar, isso daqui é somente o detalhamento máximo que tem sobre o modelo. As imagens, como eu trouxe anteriormente também, passei ali. Aqui traz todos os detalhes, se quiserem eu posso mandar depois. E em cada atividade, como eu mostrei, cada atividadezinha, ele traz todo um detalhamento sobre como realizar. E traz também a hierarquia, as métricas relacionadas às atividades, quais as melhores práticas, como eu não entrei nesse detalhe aqui, as melhores práticas, as métricas de pessoas também, como realizar. Essa daqui é somente um detalhamento. Bem, é isso. Qualquer dúvida, meu e-mail vai estar na descrição do vídeo e os links para o meu relatório também, e aí o processo de exportação. Bem, até mais.